Aleluia. Você pode sentar. Se você tem a sua Bíblia, abra lá em 1 Pedro, capítulo 4. A gente vai, de uma forma breve, falar um pouquinho da palavra do Senhor e aprender um pouco daquilo que Ele tem para a gente hoje à noite. Quando você está abrindo, eu queria fazer uma pergunta para você. Quantas mães nós temos aqui hoje presentes? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. É 4? É uma mão que estou vendo ali, 4. 4 mães aqui presentes. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para as mães que estão aqui presentes, porque amanhã a gente vai estar aí celebrando o Dia das Mães e a gente quer que elas possam realmente receber todo o carinho que nós podemos aqui no Job passar para elas. E alguém me mandou um e-mail, são tantos e-mails que surgem, né, que aparecem, e eu queria compartilhar com vocês, eu não sei se está pronto lá em cima, tem um e-mailzinho sobre diferentes idades e a forma como que as pessoas nessas idades tratam as suas mães. Eu achei muito interessante, e eu sei que amanhã você que ainda tem a sua mãe, né, vai querer dar um beijo, um abraço, mas seria tão bom refletir sobre isso aí. Dá para soltar? Será que tá lá em cima? Sim, não dá para ver ninguém lá de cima por causa das bandeiras. Tem, não tem? Espera. Tem, não tem ou espera? A gente vai esperar um pouquinho ver se sai. Mas eu achei muito interessante, queria compartilhar com você, e queria que você pudesse pensar, o que eu vou fazer amanhã de especial para minha mãe? Quantos aqui ainda tem a mãe presente na sua vida? Levanta a mão. Olha lá, a grande maioria. O que é que você vai fazer por sua mãe amanhã? Eu poderia chamar talvez alguém aqui hoje à noite que não tem a sua mãe presente, que já passou desta para outra, e o que ela daria para tê-la agora e poder compartilhar um pouquinho, né, com ela. E você tem essa chance, essa oportunidade amanhã de fazê-lo. O que é que você vai fazer? Então pensa nisso, reflete sobre isso. Vai sair? Está saindo? Está perto? Está longe? Senão a gente passa depois. Guarda mais um pouquinho. Depois. Vamos passar depois. Depois da mensagem a gente passa ela então. 1 Pedro, capítulo 4. Eu estava rodando o shopping e vendo o que é que eu iria comprar para minha mãe e para minha esposa. E vendo o que é que a gente poderia, eu e os meus filhos ali, encontrar para presentear. E passei ali no Boticário, porque perfume é sempre uma coisa, abençoada, principalmente para aqueles que estão em dúvida e não sabem o que vai comprar. Entra no Boticário, sempre sai com alguma coisa, né? E eu entrei lá e tudo, e tem vários tipos de perfume, né? E me trouxe à memória um perfume que saiu rodando aí numa época, assim, de uma forma bem, bem pauleira por aí, uma propaganda bem pesada, que era um perfume chamado Carpe Diem. Não sei quantos lembram. Nunca comprei um, mas o nome me veio à mente. E interessante é que, refletindo sobre essa nova etapa da qual o Rômulo estava compartilhando com vocês aqui, essa nova fase do Job, essa nova etapa do Job, essa nova etapa na vida da nossa igreja, com o Ministério de Juventude sendo formado, eu comecei a refletir sobre o que Deus Ele espera de você, o que Deus Ele espera de mim, nessa fase, nesse estágio da nossa vida, nesse estágio que a nossa igreja tem vivido, o que Ele espera de você e de mim? Quando a gente para pensar na brevidade de nossas vidas, quando a gente para pensar que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, como é que nós devemos encarar o nosso dia a dia? E esse negócio de carpe diem, essa palavra aí em latim, ela significa dar o melhor. Aquele momento onde você parece que é retirado deste local e é colocado num outro, onde parece que a perfeição do melhor que você pode dar entra em ação. Parece que você sai dessa forma terrena. É como aquele
violinista que está tocando e parece que não tem mais ninguém presente com ele. Mas ele consegue ali tocar de uma forma angelical. Sabe, aquela pintora, sabe, que está desenhando aquele quadro, que está fazendo aquela pintura ali, e parece que ela faz de uma forma que ela é transportada deste momento para outro. É como aquele jogador de videogame, que parece que não está nem sentado no sofá, parece que não está presente naquele momento ali, mas parece que ele entrou naquele jogo. Feito alguns de vocês no sábado passado, né? Que ficou até as 3, 4 da manhã aqui, no Job Games, né, jogando videogame, né? E Carpe Diem é isso, né? É você fazer o melhor dentro de um determinado momento. E quando a gente fala sobre Carpe Diem, ele não é só aplicado a momentos terrenos, a momentos onde colocamos talvez um talento que nós temos, né, em operação, ou algo que nós gostamos de fazer, mas é algo que também pode ser aplicado àquilo que nós temos, que é chamado de dons e talentos. Essa nova etapa da nossa vida, essa nova etapa da vida do Job, essa nova etapa da vida da nossa juventude na igreja, vai requerer justamente isso da gente. Olha o que diz lá em 1 Pedro, no capítulo 4. Se tem alguém perto de você sem a Bíblia, dá uma compartilhada com ela, para que ela possa acompanhar. É um texto breve, dos versículos de 7 a 11, mas um texto tão importante da palavra do Senhor. Olha só o que ele fala. O fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Quando você está no Carpe Diem, você é o melhor no momento em que mais se precisa, usando os seus dons e talentos ao máximo do seu potencial. Certa vez, eu estava assistindo um filme, e era um daqueles filmes melosos lá de romance, que de vez em quando eu tenho que pegar para equilibrar os meus de guerra e sangue e tudo mais, lá em casa. E eu peguei um desses melosos, eu acho que era alguma coisa outubro. É novembro, não é outubro. É um desses meses aí. E eu peguei um desses filmes aí, estava assistindo, mas era uma melosidade. É um que tem um inverno, tem uma neve, um negócio assim e tal. E mostrava uma pessoa sentada num terraço, em pleno inverno. E essa pessoa sentada ali e retratava naquele momento que aquela pessoa não sentava só naquele terraço durante o inverno, mas sentava ali na primavera, no outono, no verão, e essa pessoa simplesmente observava tudo o que acontecia. Era um espectador. Né? E interessante é que num determinado momento, ele estava parado no inverno e viu um senhor andando e puxando um pouquinho de sua perna, era um senhor manco, e passando ali, e ele observando aquele senhor sair lá daquela esquina onde ele entrou e vir andando, e ele acompanhando aquela cena daquele senhor, puxando ali a sua perna, e puxando a sua perna, e ele caminhando até ele entrar na outra esquina. O que me chamou a atenção nisso tudo, não foi a neve, não foi o cara estar sentado, não foi o senhor mancando, mas como aquele cara que estava ali sentado, ao invés de, em algum momento, se tornar participante de tudo aquilo que estava acontecendo, ele simplesmente sentou. E não fez mais nada. Ele era um verdadeiro espectador. Ele era aquele cara que não colocava o Carpe Diem em ação. Ele não usava
ao máximo tudo aquilo que era dado a ele quando mais se precisava. Para que isso aconteça, queridos, para que coloquemos tudo aquilo que temos e somos no topo, ao máximo, quando mais precisamos, nós precisamos levar duas coisas em consideração. A primeira delas é que nós temos um tempo, e este tempo, ele precisa ser trabalhado com carinho por cada um de nós. Você poderia me certificar agora, nesse momento, que você viverá X anos na sua vida? Você poderia, com uma total certeza, dizer para mim, não, pastor, eu vou viver mais 50 anos na minha vida. Eu vou morrer um senhor velhinho, assim. Ninguém tem essa certeza. Ninguém tem como trabalhar isso na nossa vida. É por isso que, quando nós falamos sobre esse tópico chamado mordomia na nossa vida, ele é tão importante e ele retrata rapidamente aquilo que nós temos de mais precioso e que quando ele passa não volta mais, que é o tal do tempo. Como é que você tem usado o seu tempo? A gente precisa entender que nós devemos sim numerar os nossos dias, para que entendamos que temos poucos deles para vivermos. Salmo 90, 12, ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse é o primeiro elemento que nós devemos cuidar, com muito carinho, como bons mordomos, porque o momento que nós temos para viver, o potencial das nossas vidas, o momento para isso é agora. E é aqui, onde vocês vivem como igreja. Nesse local. O segundo deles é que nós recebemos dons e talentos. E precisamos entender como usar essas dádivas de Deus na sua potência máxima. Era o que Pedro estava fazendo. Ele estava agora levando o povo que vivia ali na Ásia Menor, parte do Império Romano, que hoje é a Turquia, levando todo aquele povo a entender que eles precisavam naquele momento, naquela ocasião, trabalhar ao máximo para o Senhor Jesus Cristo, colocando tudo que eles tinham e que eles eram a serviço do rei no seu potencial máximo. Aquele povo, queridos, vivia no meio de uma cultura pagã. É onde nós vivemos. Eles viviam no meio de uma terra pagã. É onde nós vivemos. Eles eram estranhos no meio daquela sociedade na qual eles viviam. E Pedro deliberadamente escreveu para eles dizendo, sim, vocês vivem aí e bom que vivam aí. Por quê? Porque o seu testemunho vai valer e muito quando vocês operarem no seu potencial máximo aquilo que Deus tem dado e concedido a cada um de vocês. A palavra do Senhor, ela é preciosa e ela traz assim curiosidades, ela traz princípios, ela traz ensinamentos, e nesse texto particularmente a gente pode entender que existem aqui 3 princípios para você e para mim, para que possamos sim viver o carpe diem de Deus nas nossas vidas. Carpe diem não é coisa nova, Paulo já falava sobre ele, Pedro já falava sobre ele, era algo que talvez muitos da igreja primitiva já trabalhavam sobre ele. Mas interessante é que quando nós refletimos nessa passagem de 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11, ele traz 3 qualidades que fará com que você, fará com que nós possamos aplicar ao máximo o nosso potencial. Sabe qual é o primeiro deles? Foco. Eu fui assistir Thor com os meus filhos. E ultimamente eu tenho assistido muito filme com os meus filhos. Tudo que é desenho, tudo eu vou junto para a gente poder saber o que é que rola ali naqueles filminhos. E eu fui assistir Thor com eles. E interessante que enquanto estava passando ali o preview, estava fora de foco. Mas pense no nervoso. Né? Você está vendo aquele preview e você não conseguia enxergar direito porque estava tudo fora do prumo ali, fora do foco. E você não conseguia ler direito, não conseguia ver as imagens direito. E eu pensando, será que o filme todo vai ser assim? Já vou reclamar. Mas ali quando mudou, né, quando sai ali do preview, que muda ali, entra no filme em si, né, que muda o rolo lá, eu creio, né, as coisas entraram no foco. E aí você conseguia agora enxergar tudo que estava ali preparado para você assistir.
quando você aplica o Carpe Diem, você está vivendo a melhor parte dos seus dons e talentos. Quando você se dedica ao máximo nele, você vive a melhor parte do que eles têm para oferecer. E é justamente isso que Cristo quer, que você possa focar nas suas forças, aquela que Deus capacitou você para exercer dentro do ministério. Certa vez eu falei com uma pessoa que trabalhava na área de recursos humanos, e compartilhando com ela mencionou algo que me chamou a atenção. Ela disse assim, é importante que achemos o nosso talento e vivamos o Carpe Diem dele para que a nossa empresa tenha o seu máximo no momento que mais conta. O máximo no momento que mais conta. Eu achei interessante. Ela disse assim, quando o maior número de empregados nesta empresa exercitar isso, essa empresa será forte e competitiva. E eu fiquei pensando, e nós, como crentes no Senhor Jesus, será que estamos focados naquilo que Deus tem nos dado e nos chamado para fazer? Será que temos de alguma forma esmorecido e por alguma razão entregue os pontos e simplesmente chutei o balde, não dá mais, eu entrego, eu me rendo, eu desisto? No versículo 10, Paulo fala algo interessante, olha lá. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça de Deus, ela opera de uma forma tremenda e diversa no nosso meio. Ela opera na tua vida de uma forma, na vida do teu irmão e irmã em Cristo de outra forma, na minha vida de uma outra forma. E interessante é que quando Pedro fala que temos que usar essa combinação de dons e habilidades para Deus, ele fala que a gente precisa justamente exercitá-la onde? Na igreja, que é onde nós representamos Deus na terra. Como igreja, como corpo, é a nossa força de impacto numa sociedade que precisa ouvir do Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele estava se referindo nesse versículo 10, especificamente aos dons espirituais. Você tem dons espirituais? Você já descobriu quais são? A gente tem um profeta aqui que já falou, não é? Ele já chamou você, não é? Quando o profeta fala, a gente ouve, porque Deus usa. Deus tem usado você? Ou está meio sujo para ser usado? Deus tem usado você ou está meio enferrujado para ser usado? Como é que tem sido esse relacionamento Deus contigo nessa questão do foco? O Novo Testamento ele lista pelo menos uns 21 dons do Espírito. Tem muitos, né? Se você olhar a palavra do Senhor, tem pelo menos 21 que são mencionados. Alguns ainda brigam se celibato é um dom, não é. Eu sei que aqui muitos não têm dom do celibato, né? É um dom complicado, né? Esse dom do celibato. Alguns estão desistindo pensando que já tem esse dom. Reflita bem, né? Mas você tem hospitalidade, encorajamento, ensino, evangelismo, misericórdia, discernimento, liderança, administração, liberalidade, fé e por aí vai. Muitos talentos você tem e que você pode, colocando em prática, glorificar a Deus quando está focado. E interessante, queridos, em adição aos dons, ainda nós temos habilidades que são inerentes a cada um aqui. Você já parou para pensar que muitos de nós temos habilidades com números? Quantos aqui têm habilidades com números? Levanta a mão aí. Olha lá. Cecília, baixa a mão. Eu sei que Cecília não tem. Muitos de vocês têm habilidades com números. Quem tem? Bom, vocês viram aqui a banda tocando. Maravilha, por sinal, viu, queridos? Eu queria fazer um parêntese aqui. Semana passada fomos abençoados pela banda que tocou aqui. Esta semana fomos abençoados de novo pela banda que tocou aqui. Eu dou graças a Deus pelas bandas que estão tocando no Job. Sabe, baterista, baixista, guitarrista, né, violão, back, teclado, né, de vez em quando a gente tem umas coisas novas que surgem aqui, né, hoje foi uma surpresa ver a Alana aqui tocando violão, né, e como Deus tem abençoado, sabe, Deus tem abençoado, e que coisa gostosa. Nenhum deles é pago. Hoje o Dudu teve que comprar lanche para a galera, porque não tinha nem dinheiro para comprar. Foi a Carol que comprou? O Dudu estava duro, passou para a Carol comprou. Certo?
Mas o que acontece? É uma galera que vem aqui, chega mais cedo, tira do seu tempo, ensaia, para que a gente possa ser abençoado. Sabe, são habilidades que Deus nos dá. Né? Muitos aqui trabalham na área de informática, né? Carpintaria, pintura, ensino. Muitos trabalham com pessoas na área de psicologia e tantas outras aí, na área de saúde. São habilidades que Deus nos dá, treinados ou criados com esse talento natural. Suas experiências de vida são de suma importância, porque nós usamos também isto para a glória de Deus quando estamos o quê? Focados. Mordomia não é simplesmente, queridos, dar dízimo. A gente para e toda vez reflete quando fala sobre mordomia que tem a ver com dinheiro. Cara, deixa eu dizer algo para você. Mordomia não é dar dízimo, nem se voluntariar de vez em quando na igreja para fazer alguma coisa. Ser mordomo significa colocar tudo na mesa com Deus. Tudo. E buscar a expansão do reino dele. Isso é mordomia. Se uma professora não usa a sua influência para impactar seus alunos para Cristo neste mundo, ela não está sendo uma boa mordoma. Será que existe essa palavra? Ou mordomo daquilo que Deus tem dado a ela. E aí, querido, não interessa quanto de dízimo ela tem dado, nem quantas aulas de EBD ela tem dado, se ela não consegue viver o carpe diem dos seus dons e talentos para o Senhor. O objetivo é usar todo dom, talento, treinamento, experiência para capacitar-nos a fazer a diferença nesse mundo. Você tem feito? Esse menino aí, o Ronaldo, o Rômulo, né, para quem não conhece é o Rômulo, né, mas o Rômulo falou de uma classe escanteada da sociedade. Prostitutas, drogados, e tem tantos. Tem tantos. Mas deixa eu falar de uma coisa. E o teu amigo da faculdade? E o teu colega do trabalho? E aquela pessoa que está contigo no estágio? Se vamos fazer diferença, precisamos focar nas nossas forças. E Paulo disse, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Segundo lugar, queridos, não só focar, mas ter excelência naquilo que fazemos. Não é suficiente você focar somente na sua área de força, mas usá-la com excelência. Um músico aplicando carpe diem, ele não só toca o instrumento que ama, mas ele toca com excelência. Ele treina, ele pratica, ele vai além, ele prepara. Eu estou fazendo o pré-nupcial de um casal, que ele é o primeiro violinista da Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele vai casar em Ponta Grossa. Ele está vindo para cá 2 vezes por mês para a gente trabalhar e preparar ele para o casamento. E a gente estava comentando sobre o que o maestro agora da Orquestra Sinfônica está fazendo, que foram dispensados 30 e poucos músicos, eu creio, não lembro os números certos, porque não se encaixavam com o trabalho sob mérito dentro da própria orquestra. Não queriam mais fazer treinamentos, não queriam mais se exercitar. Tinha uns que faltavam porque eram dono de pizzaria, tinha uns que não iam porque pegavam um atestado médico falso e apresentavam. E aquele cara chegou lá e colocou ordem na casa. Ele disse, não é só tocar. Você é bom no que faz, mas eu quero excelência no que você faz. Para que nos tire desse patamar e nos coloque nesse patamar. Excelência é algo muito importante. Olha o que diz o versículo 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Olha só a responsa. E ele continua dizendo aqui, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que todas estas coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A excelência não é por causa do irmão que está do lado. A excelência não é por causa do pastor. A excelência não é para que os irmãos vejam. A excelência é para que Deus receba como glória, como aroma suave a Ele. Aí é feito com excelência. Interessante que ele fala os que falam e os que servem. Ele divide praticamente todos os dons em 2 categorias. E o mundo precisa dos 2 tipos de dons. Qualquer que seja o teu dom, precisas exercê-lo com toda a excelência. É recompensador, queridos, mas é estremecedor
quando pensamos na responsabilidade de vivermos focados e com excelência para Deus. Como é que você tem servido ao Senhor? Como é que você tem focado? Como é que você tem buscado viver em excelência para o Senhor? Eu queria encerrar com mais uma qualidade que faz com que esse carpe diem seja algo vivido em nossas vidas. Não só o foco, não só a excelência, mas a intensidade com a qual fazemos as coisas. Estar envolvido no carpe diem significa estar totalmente engajado no trabalho que recebemos naquele momento. Hoje eu estava tendo uma reunião com todos os líderes de célula de vocês. Os líderes de célula, todos os supervisores das células. E eu passei para eles hoje que estamos vivendo uma nova fase dentro do Job. Uma nova fase. Onde o nosso foco ele vai ser muito maior nas nossas células. No cuidado, naquele momento de adoração na célula, no momento de evangelismo na célula, de trazer os nossos amigos, no momento de pastoreio mútuo, de cuidado mútuo dentro da célula. A gente vai focar nisso, a gente vai trabalhar nisso. Por quê? Porque é o que fortalece o nosso jovem. Não é só o sábado aqui neste local, mas é semanalmente estarmos juntos na nossa célula, é estar semanalmente trocando ideias, semanalmente um ajudando o outro, semanalmente um prestando contas ao outro de como está a nossa vida. É assim que funciona. É interessante que alguns olharam e disseram assim, eu estou nesse meio agora, porque ali está a nata que vai definir qual a liderança, qual o caminho que vamos tomar. E alguns estavam com dúvidas em relação à responsabilidade a ser assumida naquele momento. Mas deixa eu dizer um negócio para você. O fim de todas as coisas está próximo. O momento de trabalharmos com o carpe diem é hoje, é agora, é este o momento. A intensidade ela é essencial para aqueles que querem viver uma vida com propósito. Por que ele falou o fim de todas as coisas? Por que ele abriu o versículo 7 dizendo o fim de todas as coisas está próximo? Que Cristo vai voltar a qualquer momento? Sim, justamente isso. Agora imagina, você lembra como é que o povo lá na igreja primitiva já vivia? Eles tinham uma certa urgência, eles tinham uma intensidade nas suas vidas. A expectativa dos cristãos lá da igreja primitiva era essa, de que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Então cada dia era enumerado, cada decisão tinha consequências eternas, e eles entendiam isso. Cada real gasto, ou qualquer que fosse a moeda da época, eles gastavam com uma mordomia, por saber que tudo aquilo exercia um impacto na sociedade na qual eles viviam. A intensidade do momento era muito grande. Eles viviam nessa expectativa. Agora imagina, 2000 anos depois, você e eu, que expectativa deveríamos nós ter neste momento? Como é que você tem vivido a sua vida diante de Deus? Achei muito fera, eu e o Rômulo, nós não conversamos muito sobre a mensagem, mas o desafio que ele fez a vocês a saírem da superficialidade, da mediocridade, é justamente o desafio que Pedro traz na passagem aqui. De que viver carpe diem é justamente viver uma intensidade, uma excelência e um foco para o Senhor, em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós temos, através dos dons e talentos recebidos do Senhor. Interessante que a forma como cada crente deveria viver era da forma como a gente faz às vezes à noite em casa. Você não sabe se o ladrão vem ou não vem na tua casa roubar, mas toda noite você tranca a porta. Toda noite você vai lá e tranca a janela, tranca a porta, tranca tudo, liga o alarme, liga a cerca, bate o cadeado no portão, porque você sabe que o ladrão pode vir a qualquer momento. E se você tivesse essa mesma expectativa para a volta do Senhor, de que pode ser em qualquer momento, inclusive agora, como é que você reagiria? Viva cada dia como se fosse o último para Cristo. Sabe por quê? Porque pode ser o último dia para Cristo. Isso quer dizer que se você vai usar os seus dons e talentos para Deus, use-os agora. Não no ano que vem, não quando você terminar a faculdade, ou
quando você terminar a pós, ou quando seus filhos ficarem mais velhos, ou quando seu trabalho diminuir em casa, né? Ou o trabalho lá na sua profissão, ou quando você se aposentar daqui a alguns anos, né? Use-o agora, e use-o com intensidade, porque Pedro diz que o fim de todas as coisas está próximo. Cada conversa, queridos, que nós temos hoje é importante. Cada encontro que nós temos com alguém é uma oportunidade. Cada decisão, como falamos, tem consequências eternas. Se o fim está próximo, isso tem que trazer uma intensidade incomunal na tua vida e na minha vida. Foco, excelência, intensidade. Se você conseguir aplicar esses 3 princípios na tua vida, será muito diferente. Eu estava ouvindo uma palestra gravada de um escritor chamado John Eldredge. E ele fala da história do universo em 4 atos, ou em 4 partes, né, como que em uma peça teatral. Ele fala que o ato, ou a parte 1, vai lá à eternidade passada, antes do nosso tempo ser criado, né? Quando a Trindade vivia e amava a si mesma juntamente com os seus anjos. Só eles e mais ninguém. E ele parte para o ato 2, ou a parte 2, onde o mal aparece. Lúcifer, o príncipe dos céus, rebela-se contra Deus e é expulso de lá, com todas as hostes do mal. Daí começa a parte 3, ou o ato 3, onde ele abre com a criação dos céus e da terra, culminando com o homem sendo criado à imagem de Deus, vivendo em comunhão com ele, e aí entra o diabo em cena, derruba o homem, fazendo com que caíssem da graça, trazendo julgamento e morte a eles e a toda a raça humana. Mas um pouco antes de tudo se perder, o rei dos céus vem à terra na forma de homem, resgata a humanidade ao custo de sua própria vida. Este é o ato ou a parte na qual estamos vivendo agora, esperando o retorno do rei. Mas quando ele voltar, queridos, nós entraremos no ato ou parte 4. Quando a tribulação acontecerá, o milênio, daí viveremos eternamente com ele e muitos sem ele. Essa é a história na qual nós nascemos. E onde através de Cristo passaremos a eternidade com ou sem ele. E isso faz com que reflitamos no que estamos realmente fazendo com a nossa vida. Estamos gastando ela em quê? Para quê? Por quem? Se a história que nós vimos aqui, que o John Eldredge fala, for verdade, nós entendemos que é porque é bíblico, como é que então você e eu deveríamos viver? Que tipo de pessoas deveríamos ser? A minha decisão pessoal, queridos, é que eu quero viver o resto dos meus dias aplicando Carpe Diem, focando nos meus dons e talentos, vivendo-os com excelência e com uma intensidade tal que as pessoas ao meu lado verão e conhecerão a Cristo. Esse é o meu desejo. Qual é o seu desejo? E hoje à noite, eu queria desafiar você a pensar sobre isso. A sair da superficialidade, a sair da mediocridade, a parar de ser meia boca, mas viver com foco, com excelência, com intensidade. Você está pronto para isso? E fazer da sua vida uma vida totalmente diferente para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo? Você está pronto a gastar a sua vida totalmente para o Senhor? Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Você está pronto para tomar essa decisão hoje à noite? Alguns de vocês que estão aqui talvez estejam vivendo esse tempo onde nesse mundo tem coisas que são muito mais importantes para você. Talvez seja o seu trabalho, talvez seja a sua faculdade, talvez seja o seu relacionamento. Não sei o que danado pode ser, você sabe.
A pergunta é, ouvindo o que você ouviu de Pedro, o que você vai fazer? Continuar na mesma? Ou mudar e se tornar participante daquilo que Deus tem? E não simplesmente um espectador. Olhando para alguns de vocês, eu recebo claramente a mensagem de que, whatever. Infelizmente a gente consegue ler algumas pessoas. Talvez alguns de vocês estão dizendo, esse é o momento de mudança de vida em minha vida. Eu quero viver para o Senhor completamente e plenamente, com foco, com excelência e com intensidade. Se eu vou me gastar, não vai ser para o meu trabalho. Se eu vou me gastar, não vai ser no meu relacionamento. Se eu vou me gastar, não vai ser na minha faculdade. Se eu vou me gastar, vai ser para o Senhor. Porque você deve buscar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você pode baixar a sua cabeça? Fechar os seus olhos? Eu queria te dar uma oportunidade hoje à noite. Sabe, de talvez acertar os ponteiros com o Senhor. Não sei qual é a tua situação, não sei qual é a forma com a qual você está vivendo. Mas enquanto a banda se prepara para tocar, eu queria que você pudesse orar. E nesse momento eu já orei por você. Eu quero agora que você ore por você mesmo. Eu quero que você pergunte, Senhor, eu tenho vivido focado realmente? Eu tenho vivido, Senhor, realmente com excelência? Eu tenho vivido, Senhor, realmente com intensidade? E alguns podem dizer, aleluia, eu tenho vivido. Alguns podem dizer, aleluia, eu tenho corrido para tentar ser dessa forma. Mas talvez alguns de vocês tenham que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho sido assim. A gente vai cantar mais uma vez a canção que nós terminamos, a última canção antes da mensagem. Letra belíssima, de que não importa o que esteja acontecendo no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso interior, Deus está presente. Deus está presente e Ele te ajuda e Ele te capacita para que você possa viver focado, com excelência e com intensidade, para o louvor da glória dEle, porque é tudo para Ele de qualquer jeito. Eu quero te desafiar. À medida que cantarmos a primeira vez essa canção, se Deus falou o teu coração, eu queria que você aí no seu lugar pudesse simplesmente se ajoelhar e se render ao Senhor. Esse é um tempo teu e de Deus. E como jovens a gente precisa de momentos assim, de confronto, de mudança, de transformação. Nós precisamos de momentos assim, onde temos a liberdade de chegarmos na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu estou ferrado, eu não sei o que é mais viver na Tua presença. Senhor, eu perdi o foco. Senhor, excelência não é o meu nome. Intensidade, puxa, está tão longe. Sentado mesmo como você está, continua a orar. A gente vai cantar essa canção uma vez. Se Deus falou o teu coração, eu quero te desafiar. Se ajoelhe onde você estiver e peça a Deus para restaurar você. Porque Deus, que quer receber toda a honra e toda a glória, é o mais interessado em te capacitar a viver dessa forma, para o louvor da glória dele. Talvez você esteja aqui e a última coisa que você quer é isto, mas você sabe que é necessário. E o
teu coração está em batalha, está em crise. E hoje o Senhor te chama e diz: eu quero você com foco, com excelência, com intensidade, vivendo o carpe diem da tua vida para mim. Para mais ninguém, mas para mim. No teu coração talvez você esteja relutando. E alguns dias, queridos, eu acordo assim também. Eu tenho que me colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não estou afim hoje. Tem misericórdia da minha vida, que a última coisa que eu quero é ir na igreja. A última coisa que eu quero, Senhor, é ler a tua palavra. Mas o meu amor pelo meu Deus faz com que eu mova na minha disciplina, mesmo sem vontade, para o louvor da glória dele. E ele transforma o meu coração. Eu digo isso como experiência própria de alguém que é pecador igual a vocês, limitado igual a vocês, e que precisa do Senhor todo santo dia na vida.